LG X-Boom OK99. Vale a pena trocar ela em uma caixa de som Pulse Double 12 SP516? Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som LG X-Boom OK99 contra a caixa de som Pulse Double 12 SP516. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais subgrave? Qual das duas será que tem mais recursos? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer o comparativo. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som LG X-Boom OK99. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música nas mesmas condições alternadamente, qual te agradou mais? Vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Pulse Double 12 SP516. Com isso, temos um empate nesse comparativo. Para desempatar, vamos agora para o comparativo de grave, com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. 90 Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som LG X-Boom OK99. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. Vamos agora para o comparativo de recursos. Agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som LG X-Boom OK99, que é o seguinte: as equalizações pré-programadas dela, você consegue ver uma diferenciação de uma para outra se você parar para ficar ali olhando com mais carinho. Vamos dizer assim, você vai conseguir ver a diferenciação de uma para outra.
no meu ponto de vista, se não tivesse, não iria fazer falta, porque a mudança é muito pouca. Já a equalização manual e a equalização do Bass Blast, eu percebo assim, ela tem ali mais ou menos uns 50% de volume talvez. A equalização manual com tudo no máximo te dá a sensação de te entregar um volume final maior. Se você ali, você vai perceber ali uma disputa entre médio, agudo e grave. Ela tem subgrave? Tem, mas assim é um subgrave bem distante, que parece que não quer entrar nessa briga ali entre grave, médio e agudo. Mas ela tem subgrave. E aí, com a equalização manual, tudo no máximo, você vai perceber um pouco mais de presença de médio e agudo. O grave está lá, de vez em quando ele aparece um pouco mais, e o subgrave mais distante. Quando você coloca ela com 100% do volume, a equalização manual continua a mesma coisa, só que ela não te dá uma entrega de volume igual a Bass Blast. A Bass Blast com 50% dá a impressão que ela é mais fraca que a manual. Já com 100% do volume, a Bass Blast é muito nítido a diferença de volume final. Para você ter uma ideia, dependendo da música, igual eu estava testando aqui, o painel começava a vibrar com o Bass Blast ativado, de tanto grave que ela estava entregando. Mas aí é o seguinte, dessa forma, você vê que o grave fica mais equilibrado com o médio e o agudo no Bass Blast. Com a equalização manual, você vê que ela procura entregar mais médio e agudo. Então, sem sombra de dúvida, a equalização que mais me agradou foi a Bass Blast. Ela, contudo, no máximo, também me agradou. O médio e o agudo está ali de uma forma que não chega a me incomodar. Deu ter a necessidade de diminuir um pouco do médio e agudo para eu poder perceber mais o grave. Contudo, no máximo, na equalização manual, ela me agradou. Seja com 50% do volume, seja com 100% do volume. Com 50%, só que, tanto ela com 50% do volume, quanto com 100% do volume, eu vou preferir usar nela o Bass Blast, porque ela vai me entregar mais o grave e um pouco mais distante o subgrave, mas ela dá mais foco no grave do que na equalização manual, que é o que me agrada mais. Então, mesmo o subgrave dela ficando mais distante, como ela tem um grave bem presente, que realmente ele fica ali batendo de frente com médio e agudo, ela, contudo, no máximo ou 50% do volume, o Bass Blast me agrada mais. Já para microfone, ela tem um punhado de recursos, tanto para efeitos de voz, eco para microfone e o Voice Canceller. Para quem vai utilizar microfone nela, ela tem bons recursos, porém deixa a desejar em algumas coisas que acabam sendo desnecessárias. Igual, por exemplo, o P10 aqui na frente fica bem feio quando você conecta, seja o microfone com fio ou sem fio. A questão do volume principal dela interferir no volume do microfone também não me agradou. Faltou ser 2 botões de volume, um para cada P10 e não ser um para os dois, e se aumenta um, aumenta o outro. Mas no geral, a qualidade sonora dela me agrada. Já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Double 12 SP516 é essa. Começando pelas equalizações pré-programadas. Ela com 50% do volume ou com 100% do volume, algumas equalizações você consegue perceber mais nitidamente a mudança de uma para outra. Outras você já não consegue perceber tão nitidamente. Mesmo eu tendo a sensação que focou mais em médio e agudo, eu gostei mais da equalização rock. Das pré-programadas, a rock foi a que me agradou mais. Já a equalização manual, ela é bem nítida de se perceber, tanto quando você dá ganho de grave ou de agudo, ou tira o ganho de grave ou de agudo. No meu gosto, por gostar mais de grave e subgrave, eu venho aqui na equalização dela do agudo e deixo ele ali mais ou menos no 4. Menos do que isso, eu começo a ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu deixo a equalização do grave no máximo e a equalização do agudo ali entre 4, 5, talvez 3, para não perder tanto o volume final. Talvez se ela tivesse uma equalização para o médio, porque aqui no caso dela, ela reflete querer ser uma caixa de 3 vias, o que eu vou falar mais para frente, se ela tivesse uma equalização para o médio, talvez eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Não que a equalização manual dela seja ruim, mas eu senti falta de uma equalização para os médios. Nisso, a equalização dela que mais me agradou foi a de reforço nos graves.
porque aí eu consigo perceber mais nitidamente foco em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Só que aí eu achei estranho o seguinte: se você tiver na equalização manual, por exemplo, tiver com sem ganho de grave e sem ganho de agudo, você ativa a de reforço nos graves ou até algumas das equalizações pré-programadas, você consegue perceber nitidamente o ganho de grave e subgrave. Só que aí quando no próprio botão do reforço nos graves, quando você aperta novamente, no visor te dá a informação que ele desligou. Só que o áudio continua da mesma forma, ela não retorna para a equalização que estava antes. Tipo assim, eu deixei zerado de grave e de agudo, ela está com volume. Eu ativei a de reforço nos graves, ela dá um volume. Quando eu desativo o reforço nos graves, ela não volta para a equalização manual. Ela consta no visor que desligou, mas não volta. Não entendi muito bem o porquê. Se você vai lá e mexe na equalização manual ou vai para as equalizações pré-programadas, automaticamente desliga a de reforço nos graves. Então eu acho que não tem muito sentido ter a opção de ligar e desligar, uma vez que eu tentando nela aqui ligar, normal, mas desligar ela não estava desligando. Só quando eu acionava as outras equalizações que eu percebia que a mudança meio que desligando o reforço nos graves. Mas como eu disse, ela foi a que me agradou mais. Não necessariamente eu iria ficar ali trocando toda hora as equalizações. Eu deixaria ela na de reforço nos graves e escutaria ela normalmente. A questão que eu disse dela querer ser uma caixa 3 vias pelo seguinte: aqui temos um tweeter, aqui temos um médio e em tese aqui e aqui seria para grave e subgrave. Esse tweeter tem muita força, mas muita força mesmo. Para quem gosta de uma caixa de... Para quem gosta não, para quem procura, melhor assim, para quem procura uma caixa de som para jogar o som longe, ela na equalização manual com tudo no máximo vai agradar 100%. Só que aí é interessante lembrar o seguinte: ela na equalização manual com tudo no máximo, o volume final dela não é interessante colocar em 100% para poder poupar a caixa e aumentar a vida útil dela, vamos dizer assim. Já para quem busca mais grave e subgrave, igual eu, a equalização de reforço nos graves tende a agradar mais. Mas afinal de contas, qual das duas eu prefiro e o porquê? Que vou ser bem sincero, apesar da caixa de som Pulse SP516 ter mais subgrave que a caixa de som LG X-Boom OK99, por ter mais grave e um grave com mais força, eu prefiro a qualidade sonora dela. Eu acredito que isso seja grande parte por ela ter um duto labirinto, ao qual faz ela ter mais pressão no grave. Só que tem um detalhe: a caixa de som LG X-Boom OK99, eu não vou dizer que é impossível, porque nada para Deus é impossível, mas ela vai ser um pouco mais difícil de você encontrar ela nova para poder estar adquirindo uma. Usada você vai encontrar com mais facilidade do que nova, mas você consegue encontrar. E aí, a caixa de som Pulse SP516 é lançamento. Inclusive, dia 16 agora vai ser o lançamento oficial dela, ao qual a marca está divulgando que o preço dela vai estar próximo do que a caixa antiga custa hoje, no caso, a Pulse SP508. Além disso, no lançamento dela, você vai conseguir estar comprando a sua Pulse SP516 em até 12 vezes sem juros nos cartões, vai ganhar frete grátis e mais 2 brindes. No caso, um fone Bluetooth, mais um microfone com 3 metros de fio. Mas atenção, essa promoção só estará disponível para quem estiver no grupo de WhatsApp, que o link está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Essa promoção você não irá ver em nenhum site, inclusive o da própria marca. Somente para quem estiver no grupo, no dia 16, a partir das 8 da manhã. Então, se você já ficou interessado em descobrir qual será o preço oficial da Pulse SP516 no seu lançamento, dia 16, não perde tempo, já entra no grupo aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Agora, se você está vendo esse vídeo depois do dia 16, não fique triste. Aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 3 a Pulse SP516 está com o melhor preço e também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee ou de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar comprando ela e outras coisas. Mas se você ainda quer conhecer com mais detalhes todas essas 2 caixas de som top de linha, aqui nessa playlist tem a continuação desse vídeo, onde eu te mostro as 2 completamente desmontadas, mostrando o tamanho de imã de alto-falante, construção de placa, construção do gabinete. Vai lá conferir, pois ele é continuação desse vídeo.